Esse vídeo é uma continuação de um outro vídeo onde nós mostramos a automação funcionando, tá bom? Se você está chegando direto nesse vídeo aqui, vou deixar um card aqui em cima para você acessar o primeiro vídeo desse assunto, beleza? Agora, se você já assistiu o outro vídeo, valeu! Não esqueça de deixar o seu like aí e curta agora a continuação desse assunto. Bora lá! Ok, então como seria a gente desenvolver esses testes do zero sem nenhum projeto previamente carregado? Eu vou fechar aqui este projeto, então eu vou criar aqui um novo projeto, vou colocar aqui automação e eu vou criar aqui no canto esquerdo, eu já tenho aqui um teste sem título, certo? Posso renomear aqui, colocar aqui formulário principal, por exemplo. Ok? Então vou começar do zero aqui a criar o teste e você vai ter que partir de uma URL aqui de acesso. Então vou colocar aqui uma URL do mesmo site que nós estávamos testando e eu vou clicar em REC aqui no cantinho. Porque o que ele vai fazer? Ele vai abrir justamente essa URL para mim. Eu posso aqui ajustar a tela conforme eu quiser e nós vamos preencher o formulário conforme preencheríamos normalmente. Vou colocar meu nome aqui, meu e-mail, meu telefone, e assim sucessivamente. Perceba o seguinte, quando eu começo a preencher o formulário, eu clico nesse campo aqui e começo a digitar. Terminei de digitar, eu pressiono Tab e ele avança para o próximo campo e eu continuo a digitar. Isso é o que eu, usuário comum, faço, tá ok? O que acontece se eu mudar esse comportamento? Então eu vou digitar aqui o nome da empresa. E ao invés de eu pressionar Tab, eu vou clicar no próximo campo e vou digitar aqui o número CNPJ fictício. O que acontece quando eu faço isso? Aqui no meu código ele vai mudar o comportamento. Ao invés de ele registrar somente comandos do tipo type, que é para digitar no campo, type significa digitar, ele tem aqui um comando click. Então o primeiro clique que eu dei foi no campo contato nome, ok? Aqui ele saiu de ordem porque eu cliquei aqui em cima e ele começou a gravar em cima. Deixa eu só ajeitar aqui. Então ele capturou aqui o elemento, né? E começou a digitar. O próximo comando foi digitação direto no outro campo. Então ele não capturou o meu tab, não capturou nenhum clique porque eu de fato não dei. Mas quando chegou aqui no campo da empresa e eu cliquei no campo do CNPJ, ele registrou uma linha de comando única para o meu clique e outra linha para a minha digitação. Então perceba que quando você usa o comando de gravar, ele vai gravar exatamente o que você está fazendo, tá certo? Tem que se atentar a esse detalhe. Então aqui eu dou seguimento e vou gravando passo a passo o que deve ser feito. Bom, mais um detalhe importante, tá? Para você ficar atento quando você for desenvolver algo do gênero. Esse campo aqui eu tenho um radio button e tenho o label. Só que o que acontece? Quando você clica no label, ele seleciona o radio button. Isso acontece porque o label ele tem uma programação que informa, né, o navegador que quando o usuário clicar aqui, eu automaticamente seleciono o radio button. Só que isso difere no meu teste, na minha gravação de teste. Se eu clicar no radio button, ele vai gravar uma coisa. Se eu clicar no label, ele vai gravar outra. Então veja aqui, ó, fiz o teste de clicar no radio button, veja que ele gravou justamente pelo ID, porque o radio button tem esse ID. E eu fiz o teste clicando no label do botão. E olha só o que ele gravou.
Isso aqui diferencia na hora de eu executar o meu teste. Veja que no outro, alguns minutos aí no vídeo, eu mostrei como corrigir esse problema aqui, tá bom? Porque na hora de executar o seu teste, pode ser que ele não encontre esse elemento. É muito mais fácil você encontrar o elemento pelo ID, porque o ID é um elemento único. Agora, por classes, você pode ter algum problema. Então, veja que uma leve diferença aqui na execução do seu teste pode dar um outro resultado na hora de executar ele. Então, eu vou continuar preenchendo aqui. Olha só que interessante. Ao clicarmos nesse campo aqui, ele estava selecionado, né, a informação aqui de selecione múltiplos valores segurando Ctrl L ou Command. E ele registrou aqui uma informação que era para remover essa seleção, e ele foi adicionando a seleção nesse elemento, e ele adicionou essa label aqui. Então veja que interessante como é a gravação aqui, como ele faz essa gravação. O recurso de gravação é bacana, mas tem situações que ele não grava de uma forma tão eficiente. Então é interessante você entender como ele trabalha, como ele rastreia os elementos, para fazer alguma correção caso necessário. Então bora lá continuar preenchendo o formulário. Eu vou clicando sobre as caixinhas porque eu sei pela forma que foi desenvolvido esse formulário que as caixinhas possuem ID, e isso vai garantir um melhor resultado no meu teste posteriormente. Eu vou preenchendo aqui, ó, não necessariamente na ordem, mas ele vai gravar tudo isso posteriormente. Veja que eu estou preenchendo aqui com dados bem aleatórios mesmo, sem muito critério. Eu vou clicar em enviar aqui no fim do meu preenchimento e ele apareceu aquele erro que nós já vimos anteriormente. Bom, assim que eu termino aqui de executar o meu processo manualmente, eu volto aqui para a IDE do Selenium e eu vou clicar aqui no botão de stop. Ele vai parar a gravação e a gente já pode salvar aqui o nosso projeto normalmente. Então esse é o passo a passo aí para criar um arquivo, um projeto de teste. E aí fica essas inúmeras recomendações aí sobre o desenvolvimento dos testes, tá? Esse cenário aqui de desenvolvimento web é uma forma que é uma automação de teste muito interessante, porque você tem uma riqueza de informação para rastrear os seus elementos. Então você pode desenvolver de inúmeras formas aí o seu teste, e eu espero que esse rápido treinamento tenha ajudado você aí a abrir sua mente para esse tipo de atividade. E deixa aí nos comentários sua recomendação, sua pergunta. Um abraço e até o próximo vídeo. Corrigiram aqui o formulário. Agora eu consigo pegar a mensagem, elemento estar visível. Bom, agora esse teste aqui só vai valer se o formulário foi enviado.